10, vem testar meus novos produtinhos comigo. Vou preparar minha pele, eu vou aplicar a minha base e aí eu volto pra gente testar, porque infelizmente nada desses produtos eu tenho pra testar, não tem nada novo. O conselho da sua amiga: use hidratante tanto no rosto quanto na boca, principalmente nesse tempo mais frio. Agora que eu tô pálida, igual não sei o que, eu vou testar essa paleta aqui. Vou testar não, eu vou usar. Vamos ser honesta aqui, porque eu já usei. Eu gravei um vídeo desse e eu não postei o vídeo porque não ficou legal. E aí eu falei, não, vou gravar de novo, porque as minhas amigas merecem. E eu via o pessoal testando essa paleta e eu ficava tão ansiosa para testar. Ela tem vários tons, é da Made by Mitchell, Herbal Case. E assim, eu falava, cara, não vejo a hora de ter a minha paleta. Começar pelo contorno. Eu gosto de fazer essa construção. Não é exatamente um contorno, porque o meu rosto é muito arredondado. Então assim, não adianta eu tentar fazer um puta contorno, deixar o rosto super fino. Não é a minha realidade, que a gente trabalha com a nossa realidade. Vou olhar aqui um pouquinho pra baixo e aí eu vou usar mais como um bronzer do que como um contorno. Aqui eu tô usando esse pincelzinho, eu adoro, é o meu pincel favorito da vida. E eu tô misturando esses três tons aqui. Vou aplicar aqui. Nossa, super macio, super fácil de esfumar. E eu gostei muito desse produto por conta disso. Porque ele não é um produto de alta cobertura, então tenha isso em mente. Eu acho sempre importante a gente pensar nisso e falar sobre isso, né? Falar sobre a textura do produto, porque às vezes a gente num vídeo e aí dependendo da forma como a pessoa tá aplicando, isso muda tudo. Porque se eu tivesse talvez aplicando com um pincel mais durinho, ele ia ter uma outra cobertura na minha pele. Mas eu também não gosto dessa pele, tipo, de muita cobertura não. Então, normalmente, eu uso esses pincelzinhos assim. Então, preste atenção quando você estiver fazendo sua maquiagem, qual pincel que você tá usando. E aí, eu vou construir um pouquinho mais de camada aqui. E depois, o que ficar manchado ou ficar fora do lugar, a gente vem apagando com o corretivo como se fosse uma borrachinha mesmo. Aí, uma coisa que eu gosto de fazer, por conta do meu rosto ser mais arredondado, é fazer um contorninho aqui, ó. Isso é muito importante você pensar, que nem todo contorno vai funcionar no nosso rosto. Então, assim, o contorno para o meu rosto pode ser muito diferente do que você vai usar no seu. Se você tiver um rosto muito fino, por exemplo, eu quando tô maquiando as minhas clientes que têm um rostinho muito fininho, a não ser que elas peçam muito contorno ou algo desse tipo, eu não faço, porque eu faço um bem levinho, só para criar uma sombra, uma harmonia ali no rosto. Mas eu não faço um super contorno não, porque normalmente vai mais desvalorizar do que valorizar. Ele tem um cheirinho, é um cheirinho meio adocicado, é cheiro de maquiagem mesmo, sabe? Não é nada desagradável, mas também não é a coisa mais cheirosa do mundo. Vou fazer o contorno também no nariz, eu vou fazer com esse pincel mesmo, porque se der errado, depois eu volto apagando. Eu sempre gosto de fazer assim e sempre dá certo. E aí agora com o mesmo pincel eu vou aplicar o blush também, sim, 1001 utilidades. E aí eu estou em dúvida, mas eu acho que eu vou aplicar esses dois aqui, que eu até fiz essa mistura na minha última cliente e ela amou. Ele é bem pigmentado, então assim, é um produto que ele é meio translúcido, mas ao mesmo tempo ele tem uma pigmentação muito boa, ele tem muita cor, mas ele não tem tanta cobertura. E eu gosto muito disso. Aqui eu sou cheio de sardinhas, mas elas são bem clarinhas, mas ele não tampa, sabe? Nossa, eu adoro esse efeito. Eu tenho muito espaço no meu rosto, né? Porque o meu rosto é bem arredondado. Então, eu não fico muito presa a aplicar num lugar muito certinho, porque isso não valoriza o meu formato de rosto. Como eu tenho muito espaço, se eu deixar uma coisa muito fininha, muito certinha, isso mais me desvaloriza do que me valoriza. Então, eu faço sempre pensando nisso. E aí, agora eu vou passar aqui um corretivo claro, aqui no meio e aqui na testa também. E agora eu vou mudar o pincel, finalmente, né? Vou pegar um assim. Será que tá aparecendo aí? Eu enxergo muito mal. E eu vou espalhar aqui. Pra espalhar, eu sempre gosto de dando batidinhas. Mas, cara, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Tipo, talvez assim vai ser a forma mais fácil que tu vai encontrar pra fazer o teu. Mas eu gosto muito de ir dando assim, ó, batidinhas.
E aí, como a pele não tá selada aqui, quando você vem arrastando e trazendo de volta, você também traz um pouquinho dessa cor que tá em volta do mais claro. Então, isso cria uma harmonia pra mim. Gente, sou apaixonada em maquiagem. Então, assim, não tem jeito. Aí, eu não enxergo mesmo. Eu lembrei de uma coisa que uma vez eu fui no workshop e aí eu já usava o blush mais assim, mas eu fazia uma maquiagem um pouco mais forte. E eu lembro que tinha uma palestrante que estava falando sobre formatos de rosto e o que não valoriza e o que valoriza. E aí ela deu um olhadão assim pra minha cara e falou, por exemplo, uma pessoa com o rosto muito arredondado, não tem o rosto tão marcado, essa pessoa não tem que usar um blush muito forte. Ela não tem que usar o blush assim, sabe? Basicamente descrevi o que eu tava usando. E eu fiquei bem sem graça, porque era uma palestra, um workshop para poucas pessoas. Então dava pra ver claramente de quem ela tava falando, né? E aí ficou um climão meio de merda, assim. Mas tudo certo, que eu não ofendo não, gente. É o formato do meu rosto, é como eu gosto de usar maquiagem. Eu acho que quanto mais preso a essas questões já tem que ser assim, tem que ser assado, a gente fica, pior é pra gente, porque a gente fica tentando se encaixar às vezes em coisas que não são pra gente, sabe? E agora a gente vai usar o pó da One Size. Ele em si é muito bonito, né? Olha essa embalagem, cara, não tem como, muito bonita. Um pouquinho de fora, eu adorei que vem essa tampinha, então nós maquiadoras somos muitas vezes salvas por conta desses tipos de embalagem. E eu vou pegar um pincel assim chanfrado, ele é um pincel macio, mas é um pincel assim mais densinho, sabe? É um pó muito fininho mesmo. E é um pó muito bonito. Ele não adiciona uma camada. Óbvio que se você pegar se você pegar uma esponjinha, pegar aqui e tacar no seu rosto, ele vai fazer uma camada grossa, porque você colocou muito pó. Mas ele é um pó bem fininho, muito bonito, e ele dá um efeito blur, sabe? Então eu gostei muito. Mas sobre essa questão da oleosidade, dele segurar e tal, eu tenho que testar mais vezes em mais peles, porque a minha pele não é muito oleosa. Olha isso, olha o blur que ele dá. Vocês conseguem ver? Eu espero que sim. Eu confesso pra vocês que eu ainda tô muito perdida em como criar, como fazer os conteúdos pra cá. Então eu tô só seguindo a minha personalidade, sabe? Aqui eu me sinto mais à vontade porque são vídeos mais longos, então eu posso falar um pouquinho mais, eu posso mostrar as coisas com mais detalhe. Ai, gente, olha ali. Eu posso mostrar as coisas com mais detalhe, coisa que no Instagram, no TikTok, eu não tenho conseguido fazer tanto, sabe? Então eu acho que às vezes nos vídeos fica faltando um pouco da minha personalidade. Selei tudo e agora a gente tem mais 3 produtos pra usar. Um deles é essa paleta aqui e tá tudo assim na embalagem, gente, porque na hora de levar pra atendimento a domicílio, eu levo tudo na embalagem agora, porque eu tô de saco cheio de perder meus produtos da embalagem e ficar feia. Olha isso, todos esses tons. E aí eu acho que eu vou usar esse rosinha mais brilhante aqui. É muito pigmentado, já deixo, né, avisado de antemão. Então é antigo, mas ele é tão bom e até hoje ele não se desfez. Então assim, nota 1000. E eu vou pegar um papel aqui que tá ruído, tá novinho, tá fechado, mas tá ruído. Por quê? Porque eu tenho gato, gente. E quem tem gato não pode dar mole com papel nenhum. E eu vou tirar um pouco do excesso porque eu já tô com blush. Então se eu for com esse pincel com excesso de pó, de blush no meu rosto, vai chinelar. Ó, mão levinha, levinha. Olha o tanto que já aplicou. Olha a diferença de um lado para outro. Não sei se dá pra ver tão claramente, mas já tem uma certa diferença. E vou aplicar um pouquinho aqui no nariz também, que eu gosto desse efeito do narizinho mais vermelho. Vou usar esse aqui da Yves Saint Laurent, que também é novo. É o 02. E eu vou aplicar onde eu já havia aplicado antes. Esse aqui eu tenho a mesma opinião, tipo, a mesma opinião igual do Made by Mitchell. Tem cobertura, mas é construível. Não é aquele produto que você vai pegar um porradão e você vai passar na sua pele e aí vai ficar um super contorno, um super bronzer, não é.
É uma cobertura construível. Tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu gosto porque eu acho mais difícil de você errar. Porque são produtos que você consegue ter um controle ali da quantidade que você está pegando, da intensidade do que você está pegando. Esse aqui não é teste nunca na vida, gente, que é o iluminador da Dior Backstage. Esse aqui já é o meu segundo e o meu primeiro tava uma vergonha, todo ferrado. Ó, olha aí. Saiu funcionando. Então assim, não uso mais nas clientes, mas continuo usando em mim. Mas aí vou usar esse aqui novo pra gente fingir que, olha só, primeiras impressões. Não é. Então eu gosto de misturar esses dois aqui. E eu gosto de aplicar tipo um blushzinho mesmo. Não sou muito fã do iluminador como iluminador, não. Gosto de aplicar assim. Eu recompraria mais 10 vezes, se necessário, todos esses produtos, porque eu realmente gostei do acabamento. A única coisa que eu realmente preciso testar é o quanto o pó da One Size vai segurar de oleosidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, eu ainda tô me adaptando nesse formato, ainda tô, né, me familiarizando. Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.